Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e nessa semana nós traremos aqui para você um grande advogado da capital paranaense, Dr. Leonardo Scholl Ramos, que vai falar sobre os distratos no ramo e no direito imobiliário. Mas antes disso, eu vou chamar os nossos comerciais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje nós temos um convidado para lá de especial aqui, que é um grande imobiliarista da capital paranaense, Dr. Leonardo Scholl Ramos. Dr. Leonardo, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, doutora. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tá, obrigado. Te agradeço muito. Dr. Leonardo é um advogado excepcional,
extremamente jovem, né? Está aí na vanguarda da atividade dentro do direito imobiliário, porque ele é um dos advogados que se destaca muito dentro do cenário da advocacia paranaense, justamente pela sua idade, mas além disso, ele também tem um currículo vasto, ele procurou se especializar em outras áreas do conhecimento também, com marketing jurídico, com outras questões aí que também lhe propiciaram trazer o conhecimento que ele tem hoje na área. Trabalha num grande escritório na capital paranaense de direito imobiliário e é um dos grandes responsáveis aí por atuar em processos que lhe deram essa experiência e lhe trouxeram até aqui, né, doutor Leonardo? Isso mesmo, doutor. Né? E o que você tem hoje para falar para o nosso público aqui, que é de extrema relevância dentro do cenário jurídico imobiliário, doutor Leonardo? Bem, doutora, a questão que eu vim aqui discutindo no programa Direito e Justiça é justamente sobre a questão dos distratos imobiliários. Um tema que eu optei por me especializar, agora adentrando na minha carreira no direito imobiliário, dentro do universo que é essa especialidade do direito, né? Justamente porque se trata de um tema que ele é mais popular, ele é mais voltado ao consumidor, que foi uma coisa que eu vi como uma forma de poder me adentrar no mercado, justamente pelo fato de eu ser um advogado jovem ainda. E outra situação que eu acho que é muito importante é porque nós estamos tratando aqui tanto do direito imobiliário, que é uma área que ela vai também para o aspecto comercial, negocial, né? Não é uma área estritamente ali jurídica, né? Ou não unicamente jurídica, e também porque ela se relaciona com outras áreas do direito de suma importância, em especial aqui, como você mencionou, o próprio direito do consumidor, né, doutor Leonardo? Que são as pessoas hipossuficientes, que dependem muitas vezes, neste caso aqui, de um imóvel, né, que é o sonho da casa própria, né, doutor Leonardo? E acabam frustrando algumas vezes as suas expectativas diante da não entrega, por exemplo, do imóvel, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Na verdade, o próprio distrato ele oferece uma série de possibilidades, assim, de situações fáticas que o advogado lida ali no dia a dia. Porque você está lidando tanto com o problema que uma pessoa pode ter, na verdade você vai estar lidando com o problema de uma forma bem ampla, né? Porém, a causa desse problema é que o advogado tem que se atentar para poder dar a melhor orientação prática. Porque o distrato ele pode ser tanto por iniciativa do comprador do imóvel, quanto por culpa da construtora, da loteadora responsável ali pela venda. E nesses casos aí, como que funcionaria esse distrato, doutor Leonardo? O simples fato, por exemplo, da incorporadora ou da construtora atrasarem o imóvel, daria esse direito aos adquirentes ou teria mais algum outro motivo? Como que se estrutura isso? Então, doutora, até para entrar especificamente na hipótese que você comentou, eu prefiro esclarecer ao consumidor o que é o distrato. De forma ampla, o distrato é o direito que uma pessoa tem de rescindir um contrato, né, pura e simplesmente. Quando nós estamos falando do direito imobiliário, especificamente do distrato imobiliário, o distrato imobiliário ocorre tanto na compra e venda de imóveis na planta e de loteamentos, de lotes em loteamentos, né? Então, o distrato imobiliário é especificamente o direito que um comprador, que um consumidor tem de rescindir um contrato de compra e venda de imóvel na planta ou de um lote. Perfeito. E nesses casos, doutor Leonardo, esse distrato ele pode ocorrer de forma amigável ou necessariamente esse comprador, esse adquirente vai ter que judicializar? Em regra, doutora, em regra o que a gente vê na prática são desacordos ali em relação ao comprador e à incorporadora ou loteadora no momento do distrato. Até, como a doutora tinha comentado antes, até pode ser uma questão de atraso na entrega do imóvel. Existem duas possibilidades, né? Tanto por iniciativa do comprador ou por culpa da construtora ou da loteadora mesmo. Quando é por iniciativa do comprador, pode decorrer de qualquer circunstância da vida dele, né? Até mesmo, na verdade, por qualquer motivo. Porque qualquer pessoa tem o direito de rescindir um contrato, certo? Então, quando é por culpa do comprador, por exemplo, pode ser por circunstâncias da vida, né? No caso, ele pode ter perdido o emprego,
pode ter ocasionado um gasto na vida dele, coisas do gênero, as próprias circunstâncias da vida, perda de interesse e tudo mais. O que a gente vê de mais comum é justamente a perda das condições de continuar pagando as parcelas, né? Quando é por culpa da construtora, aí o que a gente verifica na vida são das coisas mais rotineiras ali, como atraso da entrega, né, que são coisas que a incorporadora não pode eximir a própria responsabilidade, né? Ela vai responder de qualquer forma. Problemas ambientais, até mesmo questões ali de corrupção, doutora, coisas que já vimos na prática também. Então, quando é por culpa da incorporadora, mas o mais comum, né, mesmo quando for por culpa da incorporadora, são as questões ali de atraso na entrega do imóvel mesmo. Né? Entendi. E até entrando na questão ali de ser amigável ou não, é muito difícil que seja amigável, né? Sem que haja uma negociação ali das partes, porque o comprador ele quer receber tudo de uma vez só, o que nem sempre acontece na prática. E aí a incorporadora quer pagar menos do que ela deveria pagar, o que é muito comum também. Muito embora nós tenhamos legislação e até súmulas tratando destas questões e orientando, né, no sentido de que, por exemplo, em hipóteses de atraso, deveria haver a devolução, né, ou por culpa, né, do incorporador, né, a devolução ali dos valores. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece e isso acaba ocasionando o direito de acionar o Poder Judiciário. Exatamente. Até porque, nestes casos, né, o que não é incomum, as incorporadoras acabam dentro ali daquela sistemática optando, né, ou fazendo uma proposta de devolução de valores que são muito aquém daqueles que deveriam ser recebidos pelo consumidor. Aí acaba ensejando o direito, né, de ingressar com a ação. Exatamente. Leonardo. Exatamente. Até entrando nessas questões de valores mesmo, o que acontece? Antes de 28 de dezembro de 2018, não havia lei que regulasse o distrato. Né? Então, como a doutora comentou, o que regulava o distrato era uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nessa súmula ficava previsto que o comprador, né, que optasse por desistir do imóvel na planta ou do terreno, ele teria restituição de 75% a 90% de tudo aquilo que pagou, né? E uma parcela só logo no momento da assinatura do distrato. Mas com a prática, o legislador viu que isso acaba sendo uma questão muito onerosa para as incorporadoras e para as loteadoras também. Porque você tem um empreendimento e se um comprador opta por distratar do nada, o incorporador vai ter que arcar logo com um custo considerável, né, logo no momento desse distrato. Então por isso que o legislador se viu na responsabilidade em ter que regular essa situação para evitar essa onerosidade também por parte só das empresas e tentar equilibrar um pouco essa relação jurídica e econômica, né, também. Então, antes da nova lei, é justamente essa regra. 75% a 90% de tudo aquilo que foi pago em uma única parcela. Após essa lei, a gente já divide um pouco as possibilidades. Quando os distratos ocorrem por culpa das loteadoras ou das incorporadoras, a devolução é de 100% do valor, né, atualizado, tudo, até mesmo comissão de corretagem, tem que ser restituído ao comprador. Mas se é o próprio comprador que está dando a iniciativa ao distrato, as situações vão variar. Porque nos casos da incorporação imobiliária, nas compras de imóvel na planta, a restituição é de 25% a 50% dos valores pagos. E ainda ocorre a subtração da comissão de corretagem e até mesmo de questões de imposto, taxas condominiais. Então o consumidor ele acaba tendo uma perda considerável daquilo que ele deveria receber se a gente comparar com o que acontecia antes, né? Ou seja, 25% de retenção aí. Exatamente, doutora, exatamente. E isso nos casos que não tiver patrimônio de afetação, né? Para ser bem objetivo quanto à explicação do patrimônio de afetação, é a separação dos bens da incorporadora dos bens do empreendimento. Então é criada uma sociedade, né, uma conta bancária, que vai concentrar todo o dinheiro arrecadado para aquele empreendimento específico. Porque, por exemplo, você consegue dessa forma separar aquilo que a imobiliária tem ali de fluxo de caixa, de recebimento e de saída do empreendimento. Então o empreendimento fica seguro independentemente da situação financeira da incorporadora. Nesse caso, isso surgiu, né, nesse caso eu nem consegui acompanhar porque não tinha dados suficiente, por aquela questão da Encol, né, doutora? Isso. Esse instituto foi criado em razão daquilo que aconteceu com a Encol. Até hoje está devendo credores, né? Está devendo os credores por conta de tudo aquilo que aconteceu no gerenciamento dos empreendimentos. Né?
Então, quando há o patrimônio de afetação, essa retenção vai ser de 50% de todos os valores, né, doutora? No caso, então, se sem patrimônio de afetação, o consumidor tem o direito de ser restituído em 25%, né, no máximo ali a pena, no máximo de 25%, e nos casos que tem patrimônio de afetação, 50% dos valores. Aí já até entra também em situações que o consumidor se vê lesado por esse tipo de instituto, né, doutora? Mas, na verdade, é uma coisa que veio para proteger todos os compradores do móvel na planta, né? Ao mesmo tempo que o consumidor tem que receber parte daquilo que pagou de volta, ele também não pode prejudicar os restantes dos adquirentes, né? Sim. E quanto à devolução desses valores, ocorre da seguinte forma. Se não há patrimônio de afetação, a restituição é feita em 180 dias após a assinatura do distrato. Mas se há o patrimônio de afetação, a restituição ocorre 30 dias após a liberação do habite ou de algum documento semelhante por parte da prefeitura. Nos casos em que a unidade é vendida antes desses prazos aí da liberação do documento ou desses 180 dias, quando não há o patrimônio de afetação, o dinheiro deve ser restituído em até 30 dias após a revenda. Entendi. Então essas informações são importantes para você aí, que eventualmente estiver, né, enfim, diante de uma situação como essa, em que você precise desfazer o negócio, destratar, que é aqui o termo que a gente está empregando, né, e reaver os seus valores, né, porque você sabe exatamente como que você vai se posicionar diante dessa incorporadora, dessa construtora, que já arrecadou, né, boa parte dos valores diante dos pagamentos que você realizou. Então essa modalidade de distrato, ela é possível, sim. Ninguém é obrigado a se manter contratado com ninguém, isso é a lógica, inclusive dentro do próprio direito, né? Nós temos aí uma disposição contratual, né, legal, inclusive nesse sentido, e até o próprio contrato, ele muitas vezes rege essas possibilidades, mas o que se pode discutir é quanto será esse percentual de retenção. Nós tivemos largamente na jurisprudência discussões por anos a fio, inclusive, antes mesmo da lei do distrato, sim, né, doutor Leonardo? Sim. Nós tínhamos ali decisões que dispunham, por exemplo, de 25%, 10%, mas ninguém chegava a um denominador comum no sentido do que era e sobre o que incidiria de fato. Era sobre o valor pago, era sobre a totalidade dos valores do contrato. Então, após esse momento, né, com o advento da lei em 2018, sim, nós mudamos então esse panorama, tivemos uma segurança maior, né? Sim. E depois disso ainda tivemos algumas contradições, porque se discutia muito quais seriam os contratos abarcados por esta lei. Sim. Será que somente os contratos que foram então celebrados após o seu advento ou não, né? Nós tivemos até depois um recente posicionamento do STJ, sim, no sentido também de trazer qual seria o percentual de retenção quando houvesse o distrato. Além disso, temos uma súmula também, que é a 543 do STJ, né, que diz, e inclusive está sendo revista, sim, né, porque até a pretexto, inclusive, de não haver uma quebra aí das incorporadoras, no sentido de ter que devolver, né, esses valores de forma integral, até porque existem custos envolvidos, né, doutor Leonardo? Com certeza. Então, até essa divergência, ela se tornou pacificada, como a doutora comentou, em razão da lei. Mas antes disso, a situação era completamente onerosa para as incorporadoras, né? Que nem, apesar de não serem culpadas, elas tinham que arcar de uma vez só com a restituição dos valores. E aí essa restituição, ela variava muito conforme a situação fática, né, doutora? Então, às vezes é 75, 90%, em regra sempre foi 75 a 90%, né? E esse percentual, ele decorria daquilo que tinha acontecido na situação fática. Então, se houve a culpa do comprador também nessa circunstância, então haveria uma devolução um pouco menor. Mas aí, se você verificava uma certa negligência ali também da incorporadora, da loteadora, você já tinha um percentual um pouco maior. Então era muito conforme a situação fática, né? Isso. E a súmula tinha mesmo que ser revista porque é muito onerosa, né, para as empresas nesse sentido. Apesar de ser um direito do consumidor, também não pode implicar numa relação jurídica onerosa, né? Tem que ter um equilíbrio, né, apesar de ser uma empresa. Né? Exatamente, acho que até isso é importante, como a gente fala aqui no programa sobre direito e justiça, fato é que nós precisamos de um sistema
equilibrado. É um sistema em que as legislações consigam se conversar, né? Não haja apenas, claro, é importante sim pensar sempre no consumidor, na vulnerabilidade, na hipossuficiência. Claro, isso é inequívoco, o CDC está aí justamente para nos mostrar a importância. Mas, por outro lado, nós também não podemos nos esquecer que a empresa, o princípio da continuidade da empresa, é também algo importante dentro do nosso sistema jurídico, do sistema de leis, inclusive constitucionalmente garantido. Então, se eu não tenho uma empresa sadia, logo eu não tenho emprego para gerar. A construção civil, inclusive, é a mola propulsora da economia nacionalmente falando. Então, nós temos que nos ater a essas questões e tentar criar um diálogo que possa ser saudável, né? No qual nós estabeleçamos diretrizes que venham de fato a encontrar um ponto de equilíbrio. Então, isso que o Dr. Leonardo está trazendo para nós hoje é algo fundamental, porque você que está aí desse lado, que nos acompanha semanalmente, pode saber que tem um direito sim, que existem legislações, né, Dr. Leonardo, que vão aí trazer para você esse apoio, esse amparo jurídico, seja extrajudicialmente ou judicialmente falando, e que também a incorporadora, dentro das suas diretrizes de atuação, também tem algumas questões que devem ser observadas, no sentido de também ter certa segurança. Então, nós temos que aqui discutir questões nesse sentido para que todos os lados dessa relação jurídica possam estar não em confronto, mas sim em consonância com aquilo que dispõe o ordenamento jurídico como um todo, né, Dr. Leonardo? Exatamente. Então, eu acho que o nosso papel aqui é justamente trazer para você, que está desse lado aí, que nos acompanha, essa noção geral dos seus direitos, para que você possa exercê-los da melhor maneira possível, quando for necessário, quando você estiver enfrentando uma situação como essa. Mas então, Dr. Leonardo, considerando todos esses pontos que estão aqui hoje, qual seria o teu conselho para o consumidor, primeiramente, aquele que está diante de uma situação, por exemplo, de desemprego, que não consegue mais levar à frente o seu contrato? Como que ele poderia se posicionar, primeiramente, o consumidor? A questão mais importante é expressar o mais rápido. Se é, como a doutora comentou, uma questão de perda das condições de continuar pagando as parcelas, e isso também envolve outros custos, né, doutora? Com taxa de evolução de obra, às vezes até foi dada a posse do imóvel para o consumidor estar pagando condomínio, IPTU. Então, todos os custos que envolvem aí essa empreitada da compra do imóvel próprio, do imóvel na planta, se há um interesse em pedir o distrato, ele tem que ser feito o mais rápido possível. Num canal da própria incorporadora, né? Pode ser o WhatsApp, de preferência, optamos por um meio um pouco mais oficial, né, doutora? Com uma notificação, ou pelo menos um e-mail, para deixar devidamente registrado o seu intuito de pedir o distrato, porque isso nem sempre é observado. Então, apesar de você pedir o distrato, eles vão continuar cobrando de você todos esses custos que você não está conseguindo mais arcar. Então é preciso agir o mais rápido possível para que o seu direito seja de fato concedido. Agora, se a incorporadora não demonstrou nenhum interesse em fazer o distrato, a medida mais eficiente de fato vai ser entrar com uma ação judicial, né, doutora? Não tem jeito, como a gente tinha comentado aqui, a questão é muito negligenciada, sabe? Muito difícil você chegar a um acordo com construtoras, até porque eles têm tanta... É um caos, é tanta demanda que há numa construtora que é difícil darem o trato devido ao consumidor. Então a melhor medida, a medida mais prática até, para que isso não fique se estendendo ao longo do tempo, é entrar com uma ação judicial, havendo até a possibilidade logo no começo do processo pedir uma liminar para suspender as obrigações do contrato, né, doutora? Porque como você vai estar exercendo um direito que ele não pode ser oposto pela construtora, pela loteadora, a medida mais fácil mesmo é entrar com ação judicial. Eu acho que esse é um grande receio do nosso público, inclusive, porque muitas vezes ele não está mais conseguindo fazer os pagamentos das parcelas e, ao mesmo tempo, ele não tem mais a intenção, né, de permanecer naquele contrato.
E nesse sentido, primando pelo nome, né, porque isso é algo muito importante para o brasileiro, né, para ter um nome limpo, né, Sim. ele também fica sem alternativa. Ele fala, meu Deus, eu pago, continuo pagando, não pago, mas não tenho dinheiro, e daí meu nome vai ficar sujo, vai Sim. para o SPC, vai para o Serasa. Então, o que o Dr. Leonardo está falando aqui é justamente isso, pessoal, que é necessário, então, uma medida judicial na qual vai ser pleiteado, então, né, Sim. uma liminar, Sim. né, para que não haja, então, a continuidade dos pagamentos, que sejam suspensos, Sim. e também que não haja inscrição, né, no Claro, SPC, no Serasa, com né? certeza, doutor. Claro, no mundo ideal, a preferência é sempre tratar as questões de uma forma amigável. Né? Mas sempre há essa divergência do consumidor que está insatisfeito com aquilo que deve ser pago, da forma como aquilo que deve ser pago, e por outro lado a construtora que não quer restituir tudo aquilo que é devido de fato. Né? Existe sempre essa divergência. Então, como é muito difícil você chegar num acordo amigável nesses casos de distrato, recomendamos a medida judicial porque você pelo menos tem uma boa chance disso ser deferido logo no começo do processo, né, doutora? Como comentado, como é um direito que ele não pode ser oposto, você tem chances mais consideráveis de conseguir logo no começo do processo uma decisão que lhe permita parar de pagar as parcelas, as obrigações do contrato e não ter o nome inscrito no SPC, porque você tem um direito que é muito garantido. E como você tem dificuldade em continuar pagando as parcelas, isso também é verificado para o juiz que você tem um dano, que vai tá evidente para ele. Então você preenche os requisitos ali que permitem ao juiz dar uma decisão logo no começo do processo e consegue pelo menos parar de arcar com esses custos no momento que você ingressa com a ação judicial. Até o momento em que ela vai ser discutida, vai chegar numa sentença e todos os demais andamentos de um processo judicial. Isso que é importante também, né, é aqui destacar que num processo judicial como esse, doutor Leonardo, né, nesse primeiro momento de liminar é via de regra suspensão de pagamentos e não inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, Isso mesmo, né? isso mesmo. Mas não dá para esperar que logo no começo o seu processo já seja definido. Sim, né? claro. Isso aí vai ter um andamento, vai ter todo o trâmite Sim. regular do processo, Sim. né? Mas pelo menos no primeiro momento você já estaria de certa forma resguardado, caso você obtenha essa liminar, para que então tenha esse direito garantido, né, de discutir Exatamente. o processo e a restituição integral, enfim, da forma como for dos valores, ou se não tiver uma retenção que é aquela prevista em lei ou pela jurisprudência ou súmulas, mas que seja da forma adequada, Sim. né? Então, dentro desse processo regular que vai acontecer, né, doutor Leonardo? Exatamente, doutor. Claro, a gente não pode afirmar nada, Isso. porque são terceiros decidindo, Isso. e a advocacia ela tem uma série de nuances, né? A gente está tratando da nossa prática profissional nesses casos, porque como comentado, né, doutor, é um direito que é um direito óbvio do consumidor, né? Então, por ser um direito óbvio, ele tem mais chance de ser protegido, né? Em vez de você apresentar ao judiciário situações incertas que às vezes eles não podem conceder logo no começo do processo. Isso mesmo, é até importante aqui, mais uma vez, como a gente sempre fala de direito e justiça, sempre dizer que a atividade do advogado ela é de meio e não de resultado. Exatamente. Né? Então, nenhum advogado vai poder te prometer um resultado. E sempre que fizer isso, desconfie, porque, como o doutor Leonardo acabou de falar, nós dependemos do Poder Judiciário, que é ele o responsável pelas decisões judiciais. Então, se você tiver a reunião desses requisitos, se puder ingressar judicialmente, você vai tentar fazer valer o seu direito, que é legalmente reconhecido, mas basta aí aguardar o trâmite do processo para que o juiz diga o seu direito. Sim. No final, né? Exatamente. Então, esse é o nosso papel aqui. E, doutor Leonardo, eu lhe agradeço muito pelos esclarecimentos, pela disponibilidade, por ter vindo aqui, apesar de ter passado por uma cirurgia recentemente, né, estar aqui se dispondo a trazer tantas informações relevantes para o nosso público. Doutora, foi um prazer o convite, uma honra participar aqui do programa Direito e Justiça, e agradeço sempre a oportunidade de estar passando as informações aí a todos os espectadores. Tá ótimo, doutor, agradeço mais uma vez e já renovo o convite para que retorne aqui falando de tantas outras temáticas Será um prazer. do direito imobiliário que nos é tão caro. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Querido público, eu mais uma vez me despeço de vocês na certeza de ter podido levar mais um pouquinho de informação e sabendo também que isso vai ser muito útil
no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima!